Em um mundo que se preocupa cada vez mais com a desigualdade social, a discussão sobre o acúmulo exagerado de bens voltou aos holofotes de ativistas e curiosos. Mas por diversos motivos, alguns países repeliram grande parte dessa classe social e decidiram morar em países que supostamente não põem em risco todo o seu patrimônio. Assista o vídeo até o final e descubra os 6 países que houveram uma fuga de grandes fortunas. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Esse será um marco muito importante para o nosso início de projeto. Mas agora, vamos para os 6 países que espantaram os ricos e poderosos de seu território. Primeiro país, Brasil. Por muito tempo, o Brasil foi conhecido como paraíso dos rentistas e terror dos empreendedores. Acontece que no começo do Plano Real, a taxa básica de juros era muito alta, cerca de 45%. Então era totalmente benéfico para a elite investir nos papéis lastreados pelo governo, que rendesse esses juros. Ao invés de promover o empreendimento e o crescimento real da economia brasileira, os investidores preferiam comprar títulos estatais. Aliás, em um país com muita burocracia, aplicar o dinheiro em investimentos de risco como ações de empresas ou até pegar um montante para empreender, uma aplicação com retorno de 45% é bem vantajoso. E era aí que grandes fortunas eram destinadas. Nesse bolo de dinheiro, também está inseridos os investidores estrangeiros que viram uma oportunidade de deixar sua fortuna em um local seguro. Em maio de 1994, um pouco antes do Plano Real entrar em vigor, a entrada de capital estrangeiro foi de 3,62 bilhões de dólares. Porém, esse momento durou pouco tempo. Os juros começaram a cair e o país passou a deixar de ser um paraíso para os rentistas. Durante a crise da década passada, durante o governo da Dilma e do Temer, tivemos recordes de pessoas ricas saindo do Brasil. Uma consultoria americana estima que 2.000 milionários saíram do Brasil em 2017, no auge de uma das maiores crises econômicas que o país já enfrentou. De acordo com o New World Wealth, de 2015 a 2017, foram cerca de 12.000 milionários que deixaram o país. Nesse período, o Brasil ficou ranqueado no top 10 de países que mais espantaram famílias de grandes fortunas. E os países que mais receberam brasileiros foram os Estados Unidos, Portugal e Espanha. Mas lembrando que quando dizemos milionários, estamos de acordo com a cotação do dólar na época. Segundo país, Estados Unidos. Apesar de ser reconhecido como o país mais capitalista do mundo, a realidade é que nesse ano, muitos milionários têm fugido do país e procurado cidadania em outras nações. O CEO da Dyson Advisor disse que nos últimos 2 anos teve mais clientes milionários que moram nos Estados Unidos que estão procurando morar em outros países que nos últimos 20 anos. O país vem sofrendo com o aumento na retaliação de grandes fortunas como nunca antes foi visto. Diversas ameaças de tributação e o aumento de burocracias ao longo dos anos vem amedrontando essas pessoas. Além disso, o país está vendo o grande monstro da inflação voltando ao país depois de tantos anos. E pessoas com patrimônio elevado normalmente tendem a proteger seus bens do poder corrosivo da inflação de preços. O trabalho que tiveram para acumular tantos zeros em suas contas bancárias ao longo dos anos corre o risco de ter sido em vão. Essas pessoas geralmente têm reconhecimento pela mídia ou são investidores com no mínimo de 50 milhões de dólares em ativos, donos de grandes imóveis e empreendedores e investidores do setor de tecnologia, especialmente do Vale do Silício. Mas também tem aqueles que ao invés de sair do país, apenas decidiram mudar de estado para um local com menos burocracia, como por exemplo aqueles que estão saindo da Califórnia para outros estados, simplesmente para conseguirem tocar seus negócios sem excesso de trâmites ou apenas para morar e não ter risco da pessoa física sofrer com imposições do estado da Califórnia. Recentemente, o controlador da Oracle, Larry Ellison, decidiu se mudar para a Flórida e comprou uma mansão por um preço recorde, cerca de 173 milhões de dólares. E nesse ano ainda comprou uma ilha no Havaí. Pois é, sendo bilionário as coisas ficam um pouco mais fáceis. Terceiro país, França. Historicamente, a França sempre tentou beneficiar os mais pobres e necessitados. O problema foram alguns meios que ela usou para fazer isso. Geralmente, essa caridade proporcionada pelo Estado francês eram ações sociais para a classe trabalhadora em detrimento da classe empreendedora e dos mais ricos de forma geral. Com esse pensamento, a França começou a tributar pesadamente os mais ricos desde a década de 90. Algumas políticas eram tão repulsivas pelos mais ricos que eles decidiram simplesmente sair da França e tirar a cidadania em outros países. Até 2012, a maior alíquota do imposto de renda era de 65%, algo totalmente inimaginável em qualquer lugar. Além disso, ainda tinha um imposto sobre grandes fortunas,
criada pelo presidente socialista François Mitterrand. A ala conservadora do Congresso francês tentou suprimi-la. Com um fracasso, tentou editá-la, mas não conseguiu. A questão é que diversos franceses fugiram da França ao longo desses anos, inclusive o autor francês Gérard Depardieu, que abriu mão da sua cidadania francesa para não ter que pagar o imposto. Sua renúncia foi uma carta aberta enviada ao primeiro-ministro da França no final de 2012. O resultado foi que diversos franceses já abdicaram de continuar investindo na França, e muitos deles estão buscando outro local para viver. A arrecadação desses impostos eram baixíssimas, inclusive até diminuiu a receita do país, já que diversos milionários já fugiram. Quarto país, Suécia. A Suécia é um caso um pouco diferente do que vimos anteriormente. Lá não houve uma grande quantidade de famílias ricas fugindo do país, mas sim algumas empresas gigantes e multibilionárias que decidiram sair da Suécia e ter suas sedes instaladas em outros países. Porém, uma das pessoas mais conhecidas que decidiu morar em outros países devido aos altos impostos foi o dono da IKEA, Ingvar Kamprad. Ele foi o homem mais rico da Europa até sua morte em 2018, deixando um posto para Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton e Dior. Ingvar criou a IKEA quando tinha apenas 17 anos e, muito jovem, conseguiu transformar essa empresa em uma das empresas mais famosas do mundo. Nos anos 70, decidiu se refugiar na Suíça, onde até hoje é o paraíso para muitos bilionários. Nessa época, a Suécia passou a flertar pesadamente com a social-democracia e a ideia de bem-estar social. E, infelizmente, esse sistema não é visto com bons olhos pelos ricos, em especial aquele cujo patrimônio ultrapassa o valor mínimo exigido pelo governo para se manter isento de impostos. Para saber mais sobre a Suécia, não esqueça de ver nosso vídeo sobre a história econômica do país em nosso canal. Mas continuando, a questão é que a Suécia expulsou, entre aspas, diversas campeãs nacionais. A famosa Scania foi vendida para a Volvo no final da década de 90, e a própria Volvo deixou de ser sueca. Passou primeiro pela Ford, para depois ser vendida para a China. A empresa Ásia também não é mais sueca, e a Saab Cars infelizmente fechou suas portas. No século passado, houve um grande volume de conglomerados industriais suecos sendo vendido para outros países justamente pela falta de incentivo a essas empresas. Hoje, os impostos suecos voltaram a diminuir sua alíquota, e o país novamente se transformou em um exemplo para todos nós. Quinto país, Argentina. Não é de hoje que sabemos o quão difícil anda a vida na Argentina. Para nós que vamos ao país a turismo, nem tanto, mas para os que moram lá, e em especial os mais pobres, a situação não está nada fácil. Por muitos anos, a Argentina sofre com problemas econômicos, tendo seus momentos de glória no final do século XIX e início do século XX, mas sua decadência logo em seguida. A Argentina repeliu diversos empresários e multimilionários do seu país. A inflação vem corroendo o poder de compra e o patrimônio dos mais ricos, e por ter alguns zeros em sua carteira, decidiram preservar seu patrimônio se mudando para outros lugares. Entre 2020 e 2021, a Argentina potencializou a fuga de multimilionários ao aprovar os impostos sobre grandes fortunas. Antes disso, já havia uma dificuldade de sair do país devido ao aumento de burocracia em comprar moedas estrangeiras desde o aumento da inflação em governos passados. Porém, isso não foi um impeditivo para que diversas manobras fiscais fossem feitas para conseguir enviar parte do seu patrimônio para fora da Argentina. De acordo com seu vizinho, o Uruguai, cerca de 100 argentinos por semana estavam se acomodando no país, e muitos deles são pessoas com potencial de investimento. O governo uruguaio já vinha atraindo pessoas que pudessem investir no país a fim de melhorar a sua economia. Até setembro de 2020, cerca de 528 milhões de dólares vindo da Argentina foram depositados no Uruguai. Além das pessoas físicas, as empresas têm fugido da Argentina desde a crise de 2002, que ajudou a afundar o país em uma situação muito pior do que viveram no século passado. Pois além das empresas estarem com seu faturamento reduzido, ainda viram seu caixa sendo depreciado pela inflação do país. Os países que mais receberam os argentinos foram a Espanha, Estados Unidos, Itália, Chile, Uruguai e Canadá. Sexto país, Rússia. Como sabemos, infelizmente estamos passando por um período de guerra. Por mais que eu e você não sejamos impactados violentamente, em um canto desse planeta diversas famílias estão sendo destruídas. O impacto desse conflito trouxe diversas sanções econômicas para a Rússia por parte dos países do Ocidente. Por causa disso,
os milionários não perderam a chance de evadir seu patrimônio para outros países. Além das sanções influenciarem diretamente na elite russa, a guerra acaba gerando uma desvalorização cambial e monetária na moeda nacional. A inflação chegou a cerca de 17,83% no acumulado anual em maio desse ano. Por isso, há uma enorme quantidade de investidores e empreendedores russos indo para as Maldivas e Dubai. O maior receio deles é que seus bens de luxo sejam tomados a partir de alguma sanção nacional ou até internacional. Então pegaram seus iates e outros bens que requerem um alto padrão de vida e foram em especial para as Maldivas. De acordo com os analistas da Bloomberg, os 4 iates mais luxuosos das Maldivas pertencem aos russos. Rumores ainda dizem que o presidente americano Joe Biden está preparando uma emboscada para apreender iates e jatos particulares e bloquear alguns bens como apartamentos luxuosos. Estima-se que boa parte desses homens com grandes posses também tiveram uma ligação com o governo russo na União Soviética e ainda possuem uma relação íntima com o governo de Putin. Já em Dubai, o que se alega é que os homens de negócios da Rússia estão com receio de uma possível crise econômica e o aumento das sanções. Então preferiram se estabelecer em Dubai, que concedeu vistos e cidadanias para os russos sem muita burocracia. Existem empresas estrangeiras que operavam na Rússia que também estão se hospedando em Dubai, como Goldman Sachs e o JP Morgan. Alguns negócios que ajudam estrangeiros a se estabelecerem em Dubai diz que o aumento de russos na cidade aumentou cerca de 5 vezes desde o início da guerra. Você acha que esses milionários ou até bilionários são importantes para um país? Deixe o seu comentário abaixo e também diga o que o Brasil pode aprender com esses países. Não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos ajude a bater a nossa meta de 1000 inscritos. Até o próximo vídeo.